Fala família, olha só, novo personagem que chegou para impactar, hein? Novo personagem que trouxe muitas dúvidas, a galera já tá querendo saber o quão forte ele é. Estamos falando de quem? De Fate de Berserk of Gluttony. Esse cara que pode ser um maluco assim, de um nível totalmente diferente. Fora a espada dele, né? Acho que dá pra gente falar que ele, o poder em si dele, é um poder muito singular, que é aquele poder da gula. E junto com a espadinha pesada dele chamada Ganância, pô, o cara chega a níveis inimagináveis. Então bora conferir qual a extensão dos poderes do Fate e aonde será que ele pode chegar no final da história, né? Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha minha família, primeiramente vamos falar aqui o seguinte, o Fate é uma pessoa que, cara, ele foi normal até uma certa idade, né? Só que depois que o pai dele faleceu, os aldeões expulsaram ele da aldeia porque consideravam ele uma pessoa inútil por conta da habilidade de gula dele, que basicamente só fazia ele querer comer o tempo todo. Triste. Só que depois de deixar a aldeia e chegar à capital real, Seyfort, ele não conseguiu nenhum tipo de emprego bem remunerado. Ele tentou e não vinha nada. Depois de procurar por um certo tempo, ele acabou sendo pego lá pela família Vlarik, né? E recebeu um trabalho de porteiro. O maluco era um zelador. Um dia então, quando ele voltava do turno dele para casa, ele conseguiu avistar um grupo de bandidos escalando os muros da cidade. Só que ele não era capaz de lidar com essa situação sozinho. Então ele decidiu pedir ajuda a uma cavaleira sagrada chamada Roxy Hart. E depois que ele ouviu o som da batalha parar, ele viu literalmente um dos caras correndo na direção dele, escapando, né, sem um braço. Como ele tinha uma lança na mão, ele só decidiu ir lá e acabar com a fuga, a vida do bandido lá. Só que no caso, quando ele matou esse cara, mano, ele despertou a habilidade da gula de fato. E aí é que a história começa. Mas não para por aí. O Fate pode ser alguém gentil, pode ser alguém capaz de mostrar misericórdia para aqueles que mudaram, né, ao longo do tempo até, mas na verdade ele é um personagem implacável. Ele mata qualquer um que ouse prejudicar ele, ou qualquer um dos seus entes queridos, ou qualquer um dos seus companheiros. Então, cara, a gente já entra direto aqui nas estatísticas básicas do cara, que são estatísticas antes dele fazer o pacto com a ganância, que é a espada, né? Ele era level 1, sempre seria, né? Mas ele tinha uma vitalidade de mais de 100, era 121, a força dele era 151, a magia 101, o espírito também 101, e a agilidade 131, ou seja, todas as estatísticas acima de 100 eram estatísticas relativamente altas, né, apesar do nível baixo dele. E além disso, cada vez que o Fate desbloqueia uma nova forma para ganância, as suas estatísticas voltam para esse estado, que é o estado inicial dele com estatísticas já altas. É como se fosse um reset, né, é como se fosse, sei lá, você tá jogando algum jogo de videogame, chega no nível máximo, e aí o jogo começa a ficar chato, então você faz o seguinte, você abre mão desse seu nível para liberar um novo item ou uma nova parada, e no caso tu volta desde o nível 1, desde o primeiro nível, com todas as estatísticas iniciais. E aí ele libera todas as outras formas da espada, né, que a gente vai falar já já. Só que, Minas, como que funciona essa habilidade da gula dele? Que até agora eu não entendi. Tu já falou de gula, gula é igual a do Rimuru? Calma. Calma, meu pequeno. Galera, a gula é o seguinte, é uma habilidade de um pecado mortal, né? Basicamente a habilidade rouba as habilidades estatísticas de uma pessoa consumindo a sua alma. Parece bastante com o que o Rimuru tem, só que em troca dessa parada, o usuário sofre de uma fome incontrolável. O Rimuru não sofre dessa fome na história dele. A única forma dele aliviar essa dor de barriga aí que ele tem de fome é justamente ter um suprimento constante de almas para alimentar, e ele basicamente nunca ganha nenhum nível de experiência por conta disso. Então as estatísticas sobem, porém ele sempre vai continuar no nível 1. O cara pode ser o mais forte do mundo, mas vai estar no nível 1. Quando ele tá no modo fome total, né, ou melhor dizendo, o modo berserker dele, uma vez que essa habilidade da gula dele conhece o sabor das almas, não tem como voltar atrás, não dá para parar. Quanto mais você come, mais forte você fica para obter mais, né, consumir mais coisas. E quanto mais você come, mais você vai querer comer, então ele não para. O usuário, inclusive, morre de fome, literalmente, se ele basicamente não comer. E detalhe, ele perderia toda a sanidade dele se a fome atingir um nível alto, tá? Limitando os olhos do usuário, e tudo ficando vermelho, a aura dele inquietante, uma aura muito forte começa a ser emitida do corpo dele, e assim ele vai se tornando uma outra pessoa, né? Num nível mais hard, mais demoníaco, digamos assim. Mas a habilidade gula também tem um efeito de reação para o usuário. Se o usuário derrotar uma forma elevada de monstros, talvez um monstro único no mundo ou um inimigo mais forte, seria dado a ele algo pior do que o modo de fome que apareceria. Esse método aí significa que a habilidade da gula não está satisfeita com a alma que o usuário consumiu e ele tem que consumir mais. Se ele ativar o modo fome, ele muda completamente ambos os olhos e assim ele acaba ativando o modo aumento de fome, que é o modo mais tryhard de todos, né? Quando esse modo aumento de fome é um efeito de skill com um efeito colateral da habilidade que anseia sempre por almas. A gula dá um impulso de status básico para ele. Basicamente essa habilidade detecta aí presas, né, através do olfato.
ele sente o cheiro das presas, bem como também a ativação da visão noturna através desses olhos vermelhos dele. O olho vermelho também tem o efeito de paralisar aqueles que têm status inferiores por conta do medo, então ele causa medo nas pessoas. E o impulso de fome é um poder temporário, que aumenta inclusive também a eficiência e as habilidades da gula e as habilidades de devorar almas para poder conseguir devorar almas mais fortes, monstros mais fortes. Enfim, assim por diante. Ele também tem sub-habilidades, que seria identificar, que ele consegue identificar qual é o alvo, né, a partir de um scan. Telepatia, que tem efeitos de habilidades na qual ele consegue se comunicar através dos pensamentos com quem ele entra em contato. A ocultação, que também tem um efeito passivo para ele, que oculta as habilidades de identificar dele, então as pessoas não conseguem ver as habilidades dele. Tem a visão noturna, que a gente comentou já, que permite ele ver durante a noite como durante o dia, né? É uma visão noturna meio que aprimorada. Tem um efeito passivo também de Brawl, que aumenta o poder de ataque para o combate corpo a corpo e desbloqueia também uma tecnologia que é conhecida como Runo's Strike, que destrói todos os órgãos de quem ele quiser. E aí o cara, mano, perfeito. E combina perfeitamente com a próxima habilidade, que é a habilidade de pontaria, que aumenta o alcance efetivo dele, sendo em qualquer arma, principalmente no tiro ao arco, né? Ele também tem uma sobrecarga de força, que é um efeito de habilidade que dobra as estatísticas de força do usuário por um determinado período de tempo. Depois do uso disso aí, as estatísticas de força caem para 10% do total. Então, assim, ele meio que usa isso tudo num pico, é como se tu tomasse um energético. Tu vai ficar num pico, mas depois que acaba o efeito energético, cara, o cansaço vem em dobro, tá ligado? Então, é meio que ele fica bem mais fraco. Só que tem uma recuperação. Leva mais ou menos um dia pra ele recuperar isso tudo. Não vai ficar sempre assim, não. Se ele continuar numa batalha, aí o cara tá ferrado, infelizmente. Bom, mas ele ainda assim tem uma sobrecarga de força mais, né? Que é tipo como se fosse 4 vezes melhor, né? Porque ela quadruplica a força do usuário por um determinado período de tempo. E depois do uso, as estatísticas de força, ao invés de cair só 10%, ela cai 20% do total. E também leva um dia para recuperar. Ele tem uma mente unidividida que por um tempo limitado aumenta 5 vezes o poder de qualquer habilidade técnica e mágica. Só que essa não tem um efeito colateral de volta, né? A técnica da espada sagrada, que os níveis de ataque aumentam quando uma espada sagrada de nível especial é equipada com ele. E a gente tem a ganância aí, né? Quando ele desbloqueia a Grande Cruz e a arte da tecnologia, né, com toda a área de efeito dele, a Grande Cruz Eterna da arte da tecnologia acaba sendo modificada. E o Fate modificou essa arte da tecnologia através de uma combinação da ganância e de uma bainha orical com que ele descobriu usando a técnica da espada sagrada na base dela. E isso transforma a espada dele numa espada, tipo, sei lá, umas 10 vezes mais forte. E aí ele pode usar a técnica da espada de uma mão, que é o efeito passivo dele, aumentando o poder de ataque com as espadas de uma mão, desbloqueando uma arte tecnológica conhecida como Sharp Edge. Essa Sharp Edge é um contra-ataque que inflige 2 golpes no inimigo, causando um dano muito grande. E como a espada dele também tem modificações, ele libera outras técnicas, como a técnica de espada das 2 mãos. Ele consegue usar a espada em 2 mãos, ou uma espada de 2 mãos. Tem a técnica do arco, que ele consegue liberar também, aumentando o poder de ataque com o arco, desbloqueando a arte tecnológica, que é a Charred Shot, que é uma arte tecnológica modificada em espiral. Ele dá um tiro em espiral. E basicamente o Fate desenvolveu essa arte tecnológica usando a técnica do arco como base, imbuindo, né, carregando o arco com magia para aumentar o poder perfurante dessa parada aí, desse ataque. A técnica de lança ele também desbloqueia o fogo e a tempestade de areia, fora as alucinações, corrosão, que traz o efeito de corrosão, né? Adiciona os efeitos corrosivos a todos os ataques físicos que ele dê. Qualquer coisa tocada por esse feitiço, mano, destrói na hora, até corpo humano, até. A magia negra, que ele também libera, que é a invocação de matéria escura, né? Ele consegue tirar essa matéria de uma outra dimensão. E aí a gente tem um aumento de força. A gente já falou desse aumento, mas aqui a gente tá falando de uns outros níveis, porque ele tem um aumento baixo, que a gente comentou, tem o médio e o alto, que aumenta muito mais. Mas junto com ele também tem um aumento de vitalidade, que chega não só até o alto, mas vai até o ultra. A vitalidade dele vai para um nível muito grande, assim como o impulso mágico dele também e o impulso espiritual. Todos esses chegam no ultra. Ele tem um aumento de agilidade que vai só até o médio, não fica 100% lá, né, no ultra boladão, mas já é uma ótima coisa para as batalhas que ele faz, ainda mais se ele tiver numa batalha de longo alcance, né? Acho que a ganância dá uma segurada nisso tudo, a gente já vai falar dela também. A regeneração da saúde dele é um efeito passivo que ele adquiriu, que as feridas que ele tem, qualquer uma, cicatrizam automaticamente com o tempo, e não funciona em ferimentos fatais. Esse é que é o problema, tá? Porque assim, se ele sofreu algum dano no coração, por exemplo, ele não vai se curar, né? Pelo menos não completamente. Ele também tem o boost de regeneração de vida, na qual o poder meio que aumenta o boost de regeneração, né? Como o próprio nome diz, ele regenera mais rápido. Por fim, ele tem muita resistência ao fogo. Agora, entrando em equipamentos, cara, o primeiro que a gente vê é aquela máscara que ele tem, a máscara de caveira. Era uma máscara que
Bom, a princípio era para esconder a identidade do usuário dos outros, né, fazendo ele parecer estranho e tal. Originalmente um equipamento antigo, encantado, feito para bailes de máscaras, mas ainda assim serviu para meio que criar uma identidade secreta para ele. E por fim nós temos a ganância, cara, desses equipamentos, né? São só esses dois. Cara, a ganância é a poderosa espada, uma espada ciente com uma capacidade de mudar de forma em 5 formas diferentes. E para desbloquear suas outras formas, o usuário precisa fornecer uma certa quantidade de estatísticas necessárias. Aquilo que a gente falou, meio que dá um upgrade voltando com as estatísticas iniciais. Mas não só as estatísticas são necessárias, também para alguns formulários posteriores, aí, algumas coisas posteriores, você precisa ter uma certa mentalidade para poder desbloquear essas novas espadas aí, novas formas dela. E como a ganância é uma espada intelectual mágica, cada uma dessas formas que ela possui diferentes efeitos e atributos. Mas além dos aspectos mágicos das formas de mudança da ganância, ela é uma espada incrivelmente afiada e precisa de pouquíssima ou praticamente nenhuma manutenção, tá ligado? Se você for lá e fizer uma manutenção primeiro nela, ela que gosta disso, tem manutenção, como a gente viu lá no primeiro episódio, nos primeiros que estão vindo, mas ainda assim ela não precisa, não tem essa necessidade sempre. A ganância é capaz de aconselhar, inclusive, cada um dos seus portadores, visto que esses portadores possuem habilidades de leitura da mente ou similar para permitir essa comunicação, que a gente falou do próprio Fate. Dada a ganância, cara, ela possui uma experiência incalculável, que pelo menos coloca a sua idade em mais de 4.000 anos diferente, aumentando suas capacidades como lutador apoio, né? Basicamente, ela é outra pessoa além da própria pessoa lutador, é um complemento do Fate agora, né? Essa experiência também se presta pelo manejo de várias batalhas e outros assuntos que acontecem, embora isso meio que se restringe aí quando envolve alguns tópicos que a ganância considera seu passado. Bom, agora vamos falar das formas dela. A primeira forma dela, por incrível que pareça, é uma forma de arco. Ela se transforma num arco. Ela tira flechas baseadas em energia e quando você realiza o bagulho de puxar a corda, a forma do arco adiciona alguns recursos de direção, de nunca errar as flechas disparadas, e a ganância ainda assim adiciona a mira, né? Ela mira num alvo específico. Mais tarde, o próprio Fate descobre que ele pode disparar feitiços mágicos usando uma forma de arco para poder adicionar ainda mais a referida função de retorno ao disparar os feitiços. A técnica final do arco é a Blood Tammingham. Ela meio que dispara uma versão maior e mais forte das suas flechas normais com um único tiro, que lembra um ataque de raio laser. É muito rápido, tá ligado? E parte praticamente qualquer coisa. A segunda forma dela é uma foice, uma das que eu acho mais braba, tá? Ela permite uma interação que coisas não físicas com o físico possam ter. Especificamente permite que o próprio Fate prejudique, corte feitiços, construções mágicas ou interrompa qualquer tipo de magia que ataquem nele. A técnica final dela é o Inferno Mortal, que em troca de 20% das estatísticas do usuário, a lâmina acaba sendo infundida com uma maldição mortal que apodrece o corpo do alvo e evita a regeneração, atingindo uma onda de poder mágico sendo concentrada por ela. Portanto, é até capaz de matar seres imortais, porque se você cortar uma pessoa imortal, você meio que vai impedir a regeneração dele de qualquer jeito. É uma foice que poderia matar deuses, talvez, provavelmente. Deve ser utilizada, inclusive, com extrema precisão e foco, porque pensa só, se o usuário errar o local correto, isso levaria a perda de 20% das estatísticas dele utilizada para ativar o Inferno Mortal, e aí ele teria que usar mais 20% de novo para poder conseguir, até as estatísticas chegarem a zero, mas se chegar a zero, mano, tu não consegue causar dano nenhum, né? A terceira forma é um escudo, pois é, que serve justamente para proteção, né? Virou um Shield Hero esse bagulho, tem várias formas o negócio, mais ou menos. A técnica final desse escudo é a Fortaleza de Reflexão. Ela pode ser usada para refletir os ataques de volta com o dobro de potência em cima do inimigo. Só que ainda assim, ela só consegue fazer isso. Não tem nada de diferente, tá ligado? A quarta forma é a forma pessoal. Tem uma técnica suprema de cura crepuscular. Quando ele sacrifica 40% das estatísticas, o usuário pode curar qualquer tipo de feridas e doenças. Isso inclui até as fatais. Só que tem um problema. Feridas fatais, o dano físico sendo muito grande, o custo estatístico para você conseguir usar é ainda maior. Ou seja, você não gasta 40%, vai 60%, 70%, tá ligado? E também não pode ser usada para ressuscitar ninguém. Ela consegue curar feridas fatais, mas tu não vai ressuscitar outra pessoa, porque, né, a alma já foi. A quinta e última forma são as manoplas. Essa aí permite ao usuário controlar até 10 fios pretos, um por dedo basicamente, né? Pode ser usado para amarrar e agarrar os objetos e também pessoas, né? Como se fossem dominação de fios, sei lá, mano. Tem outros personagens que a gente já viu aí que dominam os fios. Eu só não lembro agora de cabeça. Se tu sabe, deixa aí nos comentários. Mas a técnica suprema disso daqui é a destruição dimensional, tá? Os fios meio que ganham o poder de cortar o próprio espaço. Com um poder de corte incomparável, isso permite destruir com precisão tudo que tiver no seu caminho, sem ter medo de nada. Ele só movimenta a mão, controla os fios e já era.
passa o cara em 2 segundos. E o interessante é que isso não precisa de gastos de estatísticas, né? Olha só. Mas ainda assim eu vou com a foice, cara. Gosto muito da foice, não tem como. Bom, galera, me fala aí, deu pra ter uma noção agora do nível de força do Fate? Sentiu aquele gostinho que tu gosta de personagem OP no final da obra? Me conta aí nos comentários e aproveita, também coloca aí se vocês estão curtindo esse anime, tá? Porque eu só vou saber se vocês falarem pra eu continuar trazendo aqui pra vocês mais vídeos como esse. Enquanto a gente tá aqui, ó, pelas beiradas, vamos comendo devagar, né, se deliciando, falando das curiosidades. Daqui a pouco já começa a entrar fundo na novel, começa a ler a novel e tal, e venho com tudo trazendo o que vocês mais gostam de ver, né? A história bem mais à frente do anime, o que o personagem faz, com quem ele luta, com quem ele fica, entendeu? Vocês sabem do que vocês gostam, tá? E olha só, se eu não me engano, essa história tem 9 volumes, então tem bastante coisa pra gente falar. Só você deixar o seu feedback aí que já ajuda demais. E não esquece, clica no botãozinho aqui do lado, mano, se inscreve no canal e ativa esse sininho. Isso é o mais importante. O sininho é importante porque, olha só, sempre que sair vídeo novo, aparece pra você e você já corre pra assistir. Às vezes a gente sabe que o YouTube não gosta de dar uma recomendada, né, jogar pra você. Então o teu sininho ajuda muito a você saber que tem novidade por aqui, tá? Tamo junto sempre, família! Beijinhos no coração, aquele forte abraço e eu vou te esperar no próximo vídeo com esse sininho ativado e com essa inscrição aí, hein? Tamo junto, valeu!